O Sem Censura está começando agora. Começou a vigorar esse mês a lei que determina multa a patrões que não respeitarem a lei das domésticas, que prevê carteira assinada, pagamento de horas extras, jornada de trabalho definida, enfim, vários outros benefícios, né, como os outros trabalhadores. Como os fiscais do trabalho não podem entrar nas residências, os empregados poderão denunciar o não cumprimento da lei. Nós vamos falar dos efeitos da multa, de todas as consequências dessa relação com o advogado Mário Avelino, presidente da ONG Doméstica Legal. Vamos falar de um problema que pode afetar muito a vida social, o mau hálito, um constrangimento geral, tanto para quem tem o problema, como para quem convive com essa pessoa. A dentista Silvia Brito vai explicar as causas e as opções de tratamento da halitose. Mas o mau hálito não afeta só os humanos, não, os animais de estimação também. Segundo a veterinária Liliane Willi Monteiro, alterações na boca e o tártaro são as principais causas da halitose em cães e gatos. Mas tratar o problema nos bichos é mais complicado. É preciso usar produtos específicos e, claro, sedar os animais quando é preciso remover o tártaro. Temos a presença do cantor e compositor Pedro Luiz, que está viajando com o show Por Elas. A apresentação será no Rio, na Sala Funarte, quinta-feira. O Pedro Luiz vai mostrar músicas que ele compôs, que foram gravadas por elas, as cantoras, como Elba Ramalho, Maria Rita, Roberta Sá, Adriana Calcanhoto e Sandra de Sá. E vamos conhecer o modelo e ator Felipe Roque. O Felipe é famoso na Itália, onde desfilou para grifes como a Dolce & Gabbana. Agora está no Brasil, trabalhando em 2 peças, Crônicas do Amor Mal Amado e uma nova montagem de Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. Além da carreira artística, o Felipe também está estudando engenharia de produção. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, pelo e-mail semcensura@abc.com.br, pelo Twitter, @scensura, pelo Instagram, @programa Sem Censura, pelo Facebook, Sem Censura TV. A questão empregada doméstica é uma grande questão. E uma questão delicada, porque, né, tem muita intimidade, todo mundo está na mesma casa, mas não é a mesma coisa. E tem as que não pagam, não assinam carteira, não dão nenhum benefício, quase um trabalho escravo. Tem as que cumprem a lei. Tem golpista dos dois lados, inclusive. Bons e maus empregadores, bons e maus trabalhadores. Então é uma grande confusão. E essa lei diz que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar, né? Mas vai fiscalizar como? Porque se é dentro da casa das pessoas. Então, vamos lá, Leda. No último dia 7, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego editou uma instrução normativa que é como eles vão proceder. E o procedimento vai ser, o empregado até uma outra pessoa faz a denúncia. Vai ser mantido uma cunhada sigilo. Que detesta aquela a cunhada. Vai ser mantido o sigilo de quem fez a denúncia. Então, ele pode fazer em qualquer posto da Delegacia Regional do Trabalho. O auditor fiscal, o Ministério vai notificar o empregador através de uma carta, uma R, aviso de recebimento, marcando uma hora para ele comparecer à Delegacia Regional do Trabalho. E já vai dizer o tipo de denúncia, o que deverá ele levar para ratificar ou não aquela, sem dúvida. Bom, uma vez que o empregador vá lá, o papel do auditor fiscal, que hoje não é nem nome fiscal, é auditor fiscal do trabalho, primeiro é de orientar. Não é vou lá de cara punindo ou multando. Primeiro vamos ver se tem fundamento aquela denúncia. Tem fundamento. Ele vai orientar o empregador como regularizar. E provavelmente dará um prazo. Olha, você volta daqui a 15, 20 dias provando que você regularizou. Se não, haverá a multa. Essa é a situação A. Mas vamos supor que o empregador não compareça àquela data. Bom, se ele não comparece, a premissa é que quem cala consente. Então, eles vão já dar a multa direto. Então, eu recomendo de cara a todo empregador, se houver notificação, compareça. Porque se não comparecer, vai ser multado. Porque para a premissa que ele deve, né? Quer dizer, a gente deve recomendar que se você tem empregado, assine a carteira. Sim, mas aí tem um dado bem importante. Mas às vezes elas não querem, porque elas têm Bolsa Família, elas têm Bolsa não sei o quê, e elas não querem assinar a carteira. E aí? Esse tópico é bem interessante. Eu recebo vira e mexe o empregador, olha, eu quero assinar, minha empregada não quer. O primeiro passo é o empregador explicar à doméstica que o fato de ter carteira assinada necessariamente não vai perder o Bolsa
Família. Bolsa Família é para famílias com renda média de até 2 salários mínimos, que hoje equivale a R$ 1.448. Então, de repente, eu assino a carteira, só tem ela como provedora. R$ 800, por exemplo, o piso do Rio, R$ 874,75. Ah, não, E o vai piso do Brasil é diferente? Não, nós temos 5 estados no Brasil que têm pisos salariais. É São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Os demais estados, o menor salário é o salário mínimo federal, que hoje são R$ 724. Então, o primeiro passo, se a empregada não quer a carteira para não perder o benefício, é orientá-la dizendo, olha, exemplo, Maria, meu nome é Mário, sempre falo Maria, você não vai perder o Bolsa Família, a não ser que na sua família você trabalhe, a renda somada, mas você, mesmo que você perdesse, olha o que ela está perdendo. Ela está perdendo férias, 13º, amanhã vai ter fundo de garantia, vai ter seguro-desemprego, hora extra, jornada de trabalho, aviso prévio se for demitida sem justa causa, indenização. E está trocando isso por uma média que a Bolsa Família média no país hoje está na ordem de R$ 169, de acordo com o número de filhos. Então ela troca toda uma situação de seguridade social, aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, se morrer, os filhos ficarem sozinhos, por um benefício que não justifica. Então, ela trabalha na informalidade para ter um benefício e, na prática, ela está perdendo muito mais. Mas é cultura, né? Leva um pouco de tempo, né? Até as pessoas entenderem, porque é novidade. Isso é uma novidade para a gente, é uma novidade, né? Formalizar a empregada doméstica é sempre... Primeiro, uma coisa que só existe praticamente no Brasil, né? Empregada doméstica como nesse formato de vir diariamente na sua casa? Assim, é um padrão mais brasileiro, concordo contigo, porque é muito caro. Você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, uma doméstica no nosso padrão é muito cara. Agora, um dado interessante, no Chile, pelas leis de lá, se você não cumprir a lei, você é até preso. A lei lá é muito rigorosa, estou dando um exemplo aqui Mas o que você falou está correto, Pedro. Existe uma cultura centenária porque a base do emprego doméstico é a confiança. E para o empregador, às vezes a pessoa foi criada numa família e tem a empregada e sempre houve uma harmonia. Ela recebeu e para ela também, às vezes, ela desconhece que há direitos. O que nesse momento não justifica de tanta informação que a imprensa deu e destacou nos últimos anos. Mas eu conheço gente que está há 30 anos, 37 anos. Outro dia eu conheci uma cozinheira na casa de uma pessoa e está com toda a situação irregularizada. Mas aí isso não é contra a lei? Isso que eu queria saber. Não é obrigatório a assinatura da carteira? Pois eu não entendo isso. Pode? Essa troca aí vai ser complicada. Você fala que é cultural, mas você eu acho que é uma cultura... mas a lei está aí. Carteira há anos. Vamos lá. Há quantos anos é obrigado a assinar carteira? Desde 1972, há uma lei que regulamenta o emprego doméstico. Nós estamos falando que há 42 anos, há uma lei que determina. A empregada foi admitida, tem que assinar a carteira, recolher INSS, tem o 13º, tem férias, tem um texto das férias, tem tudo tem direito isso. a auxílio, transporte. Tem que dar refeição, porque ela fica na casa da gente, deve comer, né? Então, mas se você não está em casa, você tem que deixar comida lá para ela. Então, não é uma lei nova, é uma lei que há 42 anos. Agora, há uma cultura. Eu digo, na minha avaliação, o maior motivo de tanta informalidade é mais cultural. Ou seja, necessita uma... Cultural? Isso é uma avaliação. Não é financeiro, não. Porque normalmente o empregador doméstico ele tem uma condição... É exploratório. Não, mas eu digo... porque você é desde 72, gente. Fala assim, onde você nasceu? 87. 87 esse menino nasceu. Eu peguei o mais novo só para dar a bandeira mesmo. Quando ele nasceu, já tinha 13 anos que tinha que ser formal o negócio. Mas aí, Leda, então as pessoas estão descumprindo. A cultura é descumprir a lei, que é uma cultura brasileira. Isso que eu estou falando. A obrigação foi bem levantado. Não é opção você não assinar a carteira. Quero assinar ou não quero assinar. O problema do Brasil é que... Você ouve muita loucura. Eu já ouvi coisas assim, mas então assina como costureira, porque eu não quero ter na minha carteira, não quero sujar a minha carteira. Sem dúvida. Empregada doméstica. Alguém já deve ter ouvido essas loucuras. É claro que a gente ouve isso. Aí sim, você tem que dizer, não, mas eu não posso assinar como costureira, porque você não é costureira. Aí cabe uma explicação, mas assinar já é um Leda, tempão. você tocou num outro ponto bem interessante que vem o cultural.
Às vezes eu vejo muita reclamação seguinte, mas eu sou babá, ela pôs empregada doméstica, eu sou cozinheiro, ela pôs empregada doméstica. Então é importante esclarecer que emprego doméstico é um vínculo, da mesma forma que existe o ruralista para quem trabalha no campo, ao seletista quem trabalha na empresa, ao estatutário para funcionários públicos. O emprego doméstico ele é caracterizado porque quem contrata o trabalhador é uma pessoa física ou família sem fins lucrativos. E ele vai exercer aquela tarefa no ambiente domiciliar. Exemplo, a pessoa tem um sítio e contratou um caseiro. O caseiro, se não visa lucro aquele sítio, ele ele está no vínculo de emprego doméstico. Então, na carteira de trabalho, eu vou registrar um caseiro. Eu vou colar meu nome, meu CPF como empregador. Aí vem tipo de estabelecimento. Ele põe emprego doméstico. Aí vem função, caseiro, cozinheiro, motorista, babá, empregada doméstica. Então, as pessoas fazem muita confusão e ela fala, mas sou cozinheiro, não sou... Não, o vínculo é emprego doméstico e não é desmerecedor. É vínculo de emprego, é um outro regime de emprego. Então as pessoas têm que ter esse discernimento para não criar. Mas isso é muito difícil, porque é uma relação, né? A gente não fala de modo geral com o patrão. Você vai trabalhar numa empresa. Mas até as patroas grande. Têm esse preconceito, né? Elas falam assim, não, porque a minha secretária, porque a minha não sei o que. Porque ficam sem jeito, não fala né? minha empregada, fica sem graça de falar, né? Uma coisa que foi criado Foi criado um assunto, né? No Congresso já teve até projeto de lei para mudar o título. Para que título? Não, secretária do lar. Auxiliar. Auxiliar, então invento. Fada. Não tem nada a ver. Fada. Eu só chamo as minhas de fadas. Agora, tem um ponto que, nesse momento, com a lei da multa, e a multa, é importante destacar, não é somente multa pelo fato de não assinar carteira. Não. O empregador doméstico está sujeito às mesmas multas que uma empresa tem por descumprir a lei. Exemplo, ele não pagou o 13º no prazo, tem multa. Ele não atualizou, uma coisa é assinar, outra coisa é atualizar a carteira, tem multa. Então, são regras, são multas que uma empresa tem, mas a empresa vai um fiscal e lá Sim, a empresa tem um contador, tem um departamento pessoal. O empregador doméstico. Eu acho que a relação é muito delicada, porque a gente não tem um departamento pessoal na área de serviço, né? Então, por exemplo, você assinou a carteira, você já acha que está tudo certo. Né? Você assinou a carteira, a lei não manda você assinar a carteira. Aí você não atualizei a carteira. Pronto, não atualizei a carteira. E vai lembrar. Você entendeu? E vai lembrar de atualizar a carteira. Tem pessoas que estão há 20 anos com um empregado doméstico, ele não vai lembrar quando foram os aumentos salariais, que deu férias, e tem que pôr tudo isso, férias. Agora, Leda, precisa estudar tem um ponto que é fundamental esclarecer ao empregador. Vamos dar um exemplo, uma pessoa tem um empregado há 20 anos sem carteira assinada, e se ele hoje for regular, porque se ele assinar a carteira, primeiro, qual é a data a ser colocada na carteira? É a data que, de fato, ela foi admitida, há 20 anos atrás. Mas nesse momento, eu vou chegar no ponto. Mas é que eu quero chegar no ponto. Aí ele está declarando que ele tem um débito previdenciário de 20 anos. Mas é importante esclarecer, eu fiz uma simulação, mas é um dado real, pegando um empregador que está com um empregado há 10 anos, sem carteira assinada e colocou um salário mínimo. Sabe quanto que ele deve se ele for regularizar o INSS hoje? R$ 19.800 de INSS. Mas é importante também esclarecer ao empregador e ao trabalhador que todo imposto tem um prazo de prescrição. INSS tem? Também, são 5 anos. Então, se uma doméstica, como exemplo, entra com uma ação trabalhista contra um empregador, vamos supor esse caso de 20 anos, o empregador, no máximo, será condenado a regularizar os últimos 5 anos, não só de INSS, que é um imposto, como também se não pagou férias, 13º. Então, repara, isso é um dado importante, porque aquele empregador fala, mas, meu Deus, se ele falou com 10 anos 19 mil, com 20 anos eu devo 40. Então, eu sugiro, é uma sugestão ao empregador, primeiro, a data tem que ser real. Esses 19.800 ele divide por 2? Não, 19... Vai valer por 5 anos? No caso, nós estamos falando... Não, aí, no caso, se ele hoje for regularizar, ele pode parcelar. Ele continua pagando... Mas ele vai pagar sobre os últimos 5 anos? Só. No caso, não, ele tem a liberdade, o empregador, de regularizar tudo, que seria o ideal, porque conta tempo de contribuição do INSS para a aposentadoria. Sim, agora, se ele já numa ação trabalhista... Se há 20 anos ele não assina a carteira,
Ele não vai gastar não, 19 mil. Depende da condição dele. Pode se acordar muito também. raro. O recomendado é isso. Agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Seria uma exceção incrível. Existe primeiro um projeto de regulamentação dos novos direitos que até agora não foi aprovado, e lá está previsto um programa chamado Programa de Regularização do INSS do Patrão, onde, nesse programa, vai ser eliminada a multa por atraso, vai ser diminuído, vai ser reduzido em 60% os juros de correção monetária do período. Então, num exemplo prático desse 19 mil, ele viraria 14.600. Tá, mas isso daqui a algum tempo, não é agora. Mas justamente por isso eu recomendo ao empregador fazer o seguinte, Leda. Assine a carteira, para quem está com a empregada, comece a recolher o daqui para frente e o daqui para trás, aguarde essa regulamentação, que primeiro vai diminuir o custo. Segundo, vai parcelar em 120 meses. Bom, e aí vem o que a gente chama, é melhor um bom acordo do que um prejuízo dos dois lados. A denúncia, o que ela dá a oportunidade? De repente chamar o empregador e o empregado e os dois chegarem a um denominador. Se a empregada entra com ação trabalhista, que é um outro caminho, de cara 30% do que ela ganhar vai para o advogado. Então ela já está perdendo 30%. O empregador vai ter um gasto adicional com o advogado. Então a denúncia é até um caminho que objetiva a chegar a um acordo entre as partes para evitar até uma ação trabalhista. E vai ser boa para os dois lados. Então eu digo ao empregador, se você tem empregado há 20 anos, você tem a liberalidade, se quiser, de regularizar tudo, que é o correto. Mas, por lei, se ela entrar com ação no máximo, inclusive numa denúncia, é os últimos 5 anos. Mas isso se aplica, na verdade, a um empregado que trabalha diariamente para uma pessoa. No caso do diarista. Pois eu queria entrar nesse mérito. Vai chegar então aí, vamos começar. Não, vamos começar por aí. Podemos começar por aí. Quanto tempo qual é a jornada de trabalho? 44 horas. Semanais, 8 horas diárias. Isso significa que se a pessoa for todo dia, na vida real, assim, se for todo dia, é empregado doméstico. Se for 2 vezes por semana, não é? Até 2 vezes por semana, porque até hoje não tem uma lei que caracteriza. Mas o entendimento da justiça... E essa lei que foi feita também não caracteriza? Não caracteriza. Por esse projeto de lei que ainda não foi regulamentado, essa lei que começou dia 7 passado, de agosto, é multa. Agora, existe um projeto de regulamentação de novos direitos, onde ele é bem claro, ele diz o seguinte: empregado doméstico, só para chegar ao ponto, é quem trabalha a partir de 3 dias na semana. Quando a gente 3 fala dias, inclusive? A partir de 3 dias, A partir inclusive. de 3, inclusive. Então, até 2 Trabalhou dias segunda, é quarta e sexta, Trabalhou terça, quinta e sábado, Isso. Trabalhou sexta e quinta, não é? Não. Tá. E agora, quando a gente na casa, tem muito isso, né? Por exemplo, empregados que dormem, que passam uma semana, sei lá, passa 2, 3 dias e fica. Por exemplo, se você ficar 2 dias, mas passar a noite e ficar direto. Dormir não é trabalhar. Não é 24 horas. E aí tem até um dado também importante, porque ainda não foi regulamentado. Quem trabalha das 22 às 5 terá o adicional noturno, que é um adicional de mais 20% sobre a hora noturna. Às vezes uma babá, né, por exemplo. Mas repara o seguinte... Mas agora eu vou te apertar, porque eu vou querer o que está valendo. Porque senão O fica... entendimento até 2 dias... Não, eu acho que está tudo meio disperso, assim, para a dona de casa de modo geral. Tá. Considerando que não estudamos contabilidade, a grande maioria, né? Eu sei que há muitas mulheres contabilistas no Brasil. FENACOM, né, que é o órgão delas, eu sei tudo. Mas... milhares de nós não estudamos contabilidade, né? Estamos veterinária, medicina, advocacia, comunicação, né? E não sabemos isso. Então, assim, 2 dias não é, até se trabalhar 3 dias, tem que assinar a carteira. Se trabalhar 3 dias. O que está valendo se trabalhar 3 dias dormindo ou não dormindo? Faz diferença? Dormir na casa não faz diferença. Não estou falando de acompanhante, estou falando de empregada doméstica. Não, dormir, se ela não trabalha noturno, mesmo que ela hoje trabalhasse em horário noturno, ainda não está valendo o adicional noturno, porque não foi regulamentado. Pois é, por isso que eu sinto falta do que está regulamentado. Então, o que está regulamentado até hoje? Vamos lá. Carteira assinada desde o primeiro dia. 72. Férias, 13º, vale transporte. O que entrou a partir de abril de 2013? Isso. Somente a jornada de 8 horas diárias. E se ultrapassar essa jornada de 44 semanais, tem hora extra. Pronto. Acabou, só isso. Mas pode ultrapassar. Se ultrapassar, você pode, mas paga hora extra, só isso. Pois e a hora extra é 50% se pagar, pode ultrapassar. sobre as horas adicionais. É uma hora
além da contratada. Isso não é aumento de custo, isso é eu pagar além do que eu contratei. Não, mas repara, se eu trabalho 8 horas, eu fui contratado para trabalhar 8, como em qualquer empresa, e eu trabalhei 10 hoje, é justo que receba. Sim, mas repara, aqui na cultura, estou falando generalizando, é que o empregador fala, pô, aumentou meu custo. Não, aumentou porque a empregada trabalhava 12 horas por dia e ganhava o mesmo salário, agora não. Trabalhou além do contratado, é justo que ela receba o excedente. Agora eu vou lá na pergunta do Felipe. E se ela for babar e dormir, por exemplo? E às vezes essas 8 horas não são diretas, são quebradas. Por exemplo, a empregada dorme na casa, passa 2 dias. Só que ela acorda, faz o café da manhã, depois dá uma limpeza na casa, aí tem um horário livre, depois ela prepara o almoço, tem outro horário livre, depois ela prepara a janta, tem outro horário livre, aí de madrugada a criança acorda para chorar e ela vai lá pegar a criança. A pergunta é bem interessante, Felipe. Como é que funciona isso? Eu sempre estou citando, no novo projeto de regulamentação está previsto essas condições, mas vamos... Hoje. Eu tenho empregada, eu tenho uma babá, de repente, há 3 anos na minha casa. Não é meu caso, mas como exemplo. Maria. E a Maria. E ela me atende plenamente, recebe o salário, etc, etc. Nunca houve nenhum conflito. Só que agora eu tenho que tomar cuidado, porque senão amanhã ela pode até entrar com uma ação trabalhista, requerendo hora extra, etc. E vai provar, e tem que provar. Assistir o programa. Então a primeira observação é a seguinte. Todo mundo que tem hoje uma babá, seja um cuidador de idoso ou um empregado, tem que ter contrato de trabalho. No contrato tem que ser muito claro o seguinte, qual é a jornada de trabalho. Exemplo, a babá trabalha de segunda a sexta, entre as 8, de repente pôs 1 ou 2 horas de almoço, a lei permite até 2, e sai no horário às 17 horas. Esse é o horário dela. E nesse horário, de repente, é uma babá que trabalha a esposa e o marido, os patrões, fora, ela que cuida da criança e sempre cuidou. Quando eles chegam lá, o que eles querem? Que a criança esteja limpinha, alimentada, tudo bonitinho. Se de repente, durante o dia, a criança dormiu, ela dormiu também, cara, para você não importa que ela dormiu, importa que ela cumpriu as tarefas. Então eu estou falando isso, Leda, porque criou-se, algumas pessoas começaram a criar uma neura que vai transformar a casa dele numa empresa. Tem gente comprando relógio de ponto para pôr lá. Eu conheço. Eu peguei, uma vez dei uma entrevista de uma pessoa que ela foi insistente. Ela falou, mas como eu vou controlar? A empregada já estava antes. Aí eu, no final, não aguentava mais, falei, vou te dar uma sugestão. Quantas portas tem na sua casa? No banheiro, na cozinha, no quarto. Põe uma câmera em cada uma e deixa filmando o dia inteiro. Quando você chegar à noite de trabalho, você fica o tempo todo filmando, se ela dormiu, se ela não dormiu. Não é assim. Nosso lar não é uma empresa. Não vamos militarizar, transformar a tua casa, que é o teu ponto de descanso, não é uma coisa militar. O emprego doméstico sempre existiu e foi harmônico. O fato da empregada ter uma jornada não está tirando a confiança daquela empregada. Você está dando a ela a chave da tua casa, dando bens mais preciosos, que são seus filhos, pessoas idosas. E, de repente, a empregada, porque a partir de agora tem um direito justo, né? Perdeu a confiança. Então, esse tipo de neurose, é que nem depois vai abordar o cara que tem mau hálito e não tem mau hálito. Não, gente, vamos ser sensatos. O emprego doméstico é uma relação diferente de uma empresa. Uma empresa tem supervisor, tem chefe imediato, tem departamento pessoal, tem toda uma infraestrutura para... A emprego doméstico, não. A empregada faltar um dia, se só tem ela, meu Deus. No caso, caso da diarista, isso é tudo, na verdade, a combinar. Não vale nada dessa regulamentação ou... Existe projeto de regulamentação também da relação? Existe um projeto de lei de 2009. Esse projeto de multa, como existe um projeto que está aqui de redução do INSS do patrão, vai desonerar... Mas isso tudo é projeto. Não, sim, Leda. Essa lei é de quando? De abril de 2013. Está até hoje no projeto, não é? Vamos lá, a multa foi sancionada... Não, a multa foi agora dia 7. O projeto de lei... Dia 7. Dia 8 de abril... Esse dá 8 horas diárias, mais 44 horas da jornada... de 2 de abril de 2013. Pois é, de abril de 2013 até agosto de 2014 não regulamentaram isso. Não, a hora extra e a jornada já estão valendo desde 2 de abril. Não, sim, estão valendo só isso. A única coisa, o único ganho real, de acordo com a lei, até hoje, foi a hora extra. Sim. E aí eu faço um comentário... A jornada de trabalho é a hora extra. O resto já era lei. E todo o resto, além disso, é uma coisa que vai acontecer num dia. Porque é o seguinte, a gente está falando para milhares de pessoas. De repente, as pessoas que estão em casa falam assim, minha patrona, a gente está espalhando a discórdia, sabe?
Porque assim, a minha patroa não está pagando isso, a minha patroa não está pagando aquilo, é porque não é obrigado ainda por lei, nada além da carteira assinada, 13º, férias mais 1/3, férias contínuas, transporte e hora extra. Isso. Não é isso? Isso aí. O ganho de abril de 2013 a agosto de 2014, jornada de trabalho e hora extra. Isso. O resto ainda não está valendo. E é importante... E a diarista também não tem nada para ela, até agora na lei. Não, essa lei é só para quem tem carteira assinada, quem trabalha a partir de 3 dias. Diarista é uma profissional liberal autônoma que você contrata ela. Ela quer que você venha segunda e quarta e limpe minha casa, e ela estabelece contigo um valor. E o importante é que você, toda vez que quer pagar, pegue um recibo para se documentar, porque nada impede que amanhã ela entre com ação trabalhista dizendo que ia 3 vezes na tua casa, ou 4 vezes, e ela quer vínculo. Se ela provar vínculo, tu vai ter que pagar, pelo menos dos últimos 5 anos para cá. 5 anos de férias, 5 anos de 13º, vale transporte, vai ter que pagar tudo, que um trabalhador com carteira teria. Então, a diarista, é importante que o empregador ele tenha um controle. Pelo portal Doméstica Legal, tudo de graça isso daí. A pessoa cadastra ele como contratante, põe diarista, põe o valor da diária, o sistema emite recibo, mantém um histórico financeiro. É tudo de graça, não paga nada. Jura? Juro. Quem tem diarista no Brasil não paga nada para ter uma gestão completa, inclusive com declaração de diarista. Eu, fulano de tal, declaro que eu presto serviço para a senhora Leda como diarista no período de tanto a tanto. Quer dizer, comecei a prestar, sem vínculo empregatício, no endereço tal, papapá. Um dia ela deixa de prestar serviço, pede para assinar uma declaração de término de serviço diarista. Eu, Mário, declaro ter trabalhado para a senhora Leda no período tal a tal, como diarista, no máximo 2 vezes por semana, no endereço tal, recebi as diárias sempre no dia, sem vínculo empregatício. Ela assina de punho. O que caracteriza é sempre receber no mesmo dia. O que caracteriza a diarista não é só não trabalhar 2 vezes por semana, é a pessoa pagar por mês. Quando a diária, o que é? É receber no dia da diária. Tem muita gente que comete o erro de até acumular os... Não, mas é um hábito, é cultural, eles pedem. Então eu digo o seguinte, se há essa cultura, na hora de pagar a diarista, ela recebeu 4 diárias no mês de julho, como exemplo. Ok, tem o hábito de pagar por mês. Na hora de pagá-la, faz 4 recibos, um para cada dia. Em cada recibo vai estar lá o local que ela prestou, a data, e vai estar escrito, eu, fulano de tal, prestei serviço como diária para o seu Pedro, no dia tal, local tal, sem vínculo. Então, na hora de você pagar, ela vai ter 4 recibos, e é interessante, esse recibo que a gente imprime é gratuito, é em 2 vias. Assina o contratante, você vê que eu não usei o termo empregador doméstico, eu usei contratante, porque não tem vínculo, e a diarista. Ela fica com uma via, você com uma guarda. Porque amanhã ela pode querer dizer que tinha vínculo, você fala, olha, doutor, toda vez que eu pagava tem recibo. Aqui estão os comprovantes. Se ela disse que fazia mais, que ela prove. Porque não é simplesmente entrar com ação, tem que provar. Senão fica a denúncia vazia. Não é assim. Eu acho que a grande batalha... Agora, Mário, está certo, você falou 3 dias por semana. A partir de 3 dias. A partir de 3 dias. Isso está acoplado a horas? Eu quero dizer o seguinte, 24 horas... por exemplo, ela só vai de manhã, 3 manhãs. Isso aí não caracteriza. Não, o que caracteriza não é se ela fez 3 horas numa semana. É o momento que ela vai. Se ela for, é um dia de trabalho. Mesmo que ela fique 2 ou 3 horas. Então não é a carga horária. Não é a carga horária. É a quantidade de dias que ela vai na tua casa. Não existe meia diária? Não, o valor, Pedro, é interessante. Você combina o valor. Como que funciona a diária? Não, mas você está falando porque é de 3 dias. Isso. Poderia ser 3 manhãs. Não pode. Não. Já é vínculo. Já é vínculo. Não é a quantidade de horas, é a quantidade de dias que ela vai. De idas lá, não são as horas. Se ela for ao local de trabalho, se ela for, inclusive, sei lá, te visitar, vai risco. E a princípio... Agora, se ela passa lá 2 dias inteiros, ela não tem vínculo empregatício. Não. É isso? 2 dias não tem. Não. Mesmo dormindo, passando o dia Agora, inteiro. tem muita gente que tem o que a gente chama de plantonista. É uma pessoa, um cuidador de idoso. Eu tenho um cuidador que vai durante a semana, aí na sexta-noite eu tenho uma pessoa que vai lá e só sai no domingo, e ela fez uma carga, não é que ninguém fica sem dormir, sem comer. E ela foi na sexta-noite, saiu no domingo à noite ou segunda de manhã. Tem vínculo. Ela, apesar que, vamos supor, ela entrou 0 hora de sábado. Olha o detalhe. E saiu à meia-noite de domingo.
Se a jornada máxima de trabalho é de 8 horas, a pessoa ficou 48 horas. Tem vínculo. Então, aí já é uma situação diferente. Ela extrapola uma carga. Então, quem tem plantonista que vai assim, olha, se ela ficar uma carga horária corrida de mais de 16, pode caracterizar vínculo no entendimento do juiz. Não há lei clara que defina isso. Aí é interpretação. Gente, mas isso tudo vai na lei, todas essas definições, que é plantonista, que é isso, que é aquilo. Na regulamentação vai ter, inclusive... Um dia. Não, vai ter... Essa regulamentação vai ter vários detalhes importantes, vínculo, várias definições. Inclusive, tem pessoas, vamos supor, tem uma babá que trabalha durante o dia, mas ela dorme, por uma questão até bem interessante, ela dorme em casa, no quarto do bebê. Aí o bebê, de madrugada, acorda, chora. O que ela tem que fazer? Ela vai atender o bebê. Então, numa empresa, existe o que a gente chama de adicional de sobreaviso. Então, vai ser regulamentado isso daí. Em São Paulo, deixa eu dar uma informação importantíssima para quem é da região metropolitana. Diz que não precisa de estudar contabilidade, né? Talvez seja melhor estudar direito. Direito devia ser vai saber a hora que o bebê acordou. Não, sim. Olha, sabe o que acontece? São Paulo teve uma solução muito inteligente, porque em São Paulo tem sindicatos de patrões e de trabalhadores domésticos. E eles fizeram uma convenção coletiva. Tem uma da Baixada Fluminense, pega todas as cidades ali, Ubatuba, Baixada Santos, Fluminense, não, Baixada Santista, desculpa. Tem uma outra que é uma região do interior, pega Araraquara, várias cidades ali, Jundiaí, e tem uma na região metropolitana que exclui o município. Eles fizeram um piso, então eles colocaram o seguinte, babá, empregado doméstico, o piso, se não me engano, é 800 e poucos reais. Se for empregada, se for babá, um piso X. Se dormir em casa, é um piso Y. Mas para quê? Para evitar qualquer questionamento de hora extra ou adicional. A babá que dorme em casa, ela já tem um piso superior, além do piso de quem não dorme, justamente para evitar essa confusão que é muito subjetiva. Ela acordou à noite, de repente ela vai entrar com uma ação dizer que toda noite ela acordava. E a criança chorava toda noite. Então São Paulo deu uma solução muito inteligente. Houve um acordo, mas uma até convenção. Chegar no Rio demora certo. Não, aqui nós temos que ter sindicatos patronais, laborais. Isso vai chegar. Tudo de São Paulo até chegar no Rio demora muito. Não, mas só tem por enquanto São Paulo, falta o resto do país. Mas o modelo deles é um modelo interessante, porque, como diz, o termo doméstico que o Sul não tenha. O Sul é super organizado. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, ainda já não deve ter. Não, só São Paulo, por enquanto. E eu falo isso porque eu participei até da elaboração dessa convenção, até ajudando lá. Muito bem, vou voltar aí, porque acho que esse assunto rende umas 4 horas. Né? Agora, a redução é bom se falar depois. A jornada de semana inteira, talvez. Não, a questão que você falou, Mário, mas isso é projeto. Olha, a redução do INSS... Não é projeto, eu fico irritada, porque se fala, não acontece nada. Não, mas aí que eu de abril de 2013 até hoje... Ainda não regulamentaram isso. E deixa não só empregados... Aí patrões e empregados brigam as turras, muda toda a rotina, faz uma confusão... E não está valendo. Foi aprovado, é bom pós-data, em março de 2010, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que reduz o INSS do patrão de 12% para 6%. Está valendo? Ainda não. Calma. Mas deixa eu chegar a concluir só. E no último dia 15 de julho, esse projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Está faltando o quê? Ele tem que esperar 5 sessões plenárias para ir à sanção presidencial. Então, o que estamos aguardando é que ainda este ano a presidenta Dilma sancione essa lei, porque só falta ela sancionar. Só que tem que esperar 5 sessões plenárias da Câmara. Se não tiver ninguém fazendo lobby pela causa lá, não acontece. Não, mas o governo tem uma resistência. Não, Pedro, eu estou falando pelo lado das leis musicais que a gente está tentando mexer. Se não tiver alguém permanentemente fazendo lobby, há 9 anos eu vou praticamente toda semana no Congresso. Eu faço esse lobby. E isso há 9 anos, por isso que anda um pouquinho. Se não fosse, é que não anda mesmo. Mas olha, a redução é importante. Vou para o intervalo. Vou. Intervalo, voltamos já. Sem censura, no programa da TV Brasil. Vai respirar. Voltamos e o assunto é mau hálito. Vou começar com a Silvia, porque tem um mau hálito humano. Não é? Dentista. O mau hálito é necessariamente... Porque no caso dos bichinhos eu falei que era tártaro, é isso mesmo? Dos humanos também? Nos humanos não tem nada a ver com dente.
É uma coisa assim que todo mundo surpreende, todo mundo chega no meu consultório para tratar o hálito, já passou por dentista, aí, não é dente. Então, vão no gastroenterologista, também não tem nada a ver com o estômago. Então, é uma coisa que está muito novo a forma de como a gente trata isso, que não tem nada a ver com isso. Tanto que você vê, às vezes, mendigos na rua que nem escovam dente, você vai conversar para dar uma esmola, ele não tem hálito. E todo mundo que chega no consultório, a primeira coisa que faz é passa fio toda hora, limpa os dentes toda hora e o hálito está lá. Porque não tem nada a ver com isso. O hálito é bacteriano. É muito parecido com cheiro, CC, com chulé. É uma tendência. É uma coisa que algumas pessoas têm, uma tendência de ter um pouquinho mais de produção de... São gases, né? Gases de enxofre, que a gente fala. Elas produzem um pouquinho mais do que o normal, porque todo mundo produz esse gás. Tanto que ninguém escapa de vez em quando, né? Todo mundo, quando acorda de manhã, tem aquele hálitozinho, é enxofre em excesso. Mas quem não tem problema, come, bebe, aquilo volta ao normal. Só que tem algumas pessoas que têm um ambiente bucal propício a um tipo de bactéria mais agressiva. E aí não adianta que não se livra delas, carrega ao longo do dia, basta a boca secar um pouquinho, porque a saliva é uma das grandes defesas da boca, fica um pouquinho tensa, seca um pouquinho a saliva, o hálito piora. Bebe um copo de vinho, uma cerveja que o álcool desidrata, piora. Nossa, é uma condenação isso. É uma coisa... Não é uma na coisa verdade, horrível. é uma tendência, não chega a ser... É uma Podia ser uma condenação. Você vai ficar condenação. a vida inteira pensando, ai meu Deus, será que a minha boca secou? Podia ser uma condenação quando a gente não tinha como resolver, né? Ah, tem? Tem, claro que tem. Ah, que bom. Eu já faço isso há quase 20 anos agora, meu caderninho Mas está a gente tem que limpinho. divulgar bem isso, porque tem gente que até hoje tem. Mas isso é um grande problema da clínica, divulgação. Você tocou, porque qualquer bom negócio, qualquer bom profissional, você conta com propaganda boca a boca. No caso do hálito, não existe isso. Ninguém tem coragem de falar para o outro, de sentir e falar que você está com mau hálito. Não se fala. É um paradoxo, né? É uma coisa de... Boca a boca não rola. Não né? rola. Não rola. Boca a boca. O boca a boca não rola. Todo mundo sai do consultório feliz da vida, mas ninguém quer falar. Que nem impotência, como eu estava brincando ainda agora. Você não vê um homem falando, você é impotente? Eu também sou. Tem uma clínica ali ótima para isso. Claro, não existe. Com né? hálito é assim. Então, não existe isso. Não existe essa... Então, pouca gente sabe que tem cura, pouca gente sabe que resolve. E como se dá isso? É um tratamento? Olha, primeiro a gente tem que identificar a causa, né? E na maioria das vezes, mais de 95% das vezes, é um excesso de formação desses gases de enxofre. E isso depende do que o ambiente bucal ali propicia para bactérias mais agressivas se instalarem. Então tem a ver com a textura da língua, porque tem muito a ver com língua, são bactérias que ficam na língua. Por isso que muita gente escova língua, tem limpador de língua, porque é uma massinha que a gente chama de saburra lingual, que forma quando a gente está dormindo, que é quando a boca não tem nenhuma atividade. Você fica paradinho assim, não tem saliva para limpar, por isso que todo mundo, quando acorda de manhã, tem hálito e tem que escovar dente. Mesmo escovando dente à noite, repara quando você bota o dente assim, você tem que escovar, mesmo sem ter comido, você não é para comida. Você estava dormindo, né? Então, mas é fundamental escovar o dente. Exatamente. Então, depende do ambiente ali para se instalar um tipo de bactéria mais agressiva. Aí as pessoas me perguntam, mas mau hálito passa? Porque se é bactéria, né, de repente passa. Não passa. É que nem se o CC passasse, a gente entraria no ônibus sem e sairia com. Hálito também, cheiro é pessoal. Cheiro não se transmite. Então, as bactérias até vão para outra boca, mas em outro ambiente elas morrem. Uma vez detectado isso aí, que é quase 95% das vezes, a gente só tem que controlar isso. E a gente controla com a limpeza. Controla com pH. Com um bom limpador. Não, tem limpando a língua? Limpando a língua. Tem vários limpadores de língua à venda já, uns melhores, outros não tão bons. Às vezes tem que dar antibiótico inicial para segurar essa flora, né? E tem bochechos mais específicos, às vezes manipulados, às vezes já tem farmácia bons bochechos. Mas pegar um bochecho sozinho, ele não dá conta do recado. Que tem que limpar a língua. Limpar a língua para quem tem problemas que enjoa, sabe? Então, é complicado. A escova de dente dá esse enjoo, dá essa ânsia de vômito. Já os limpadores mais modernos, eles não dão isso. Eles conseguem chegar até lá atrás e tirar, né? E é isso daí que tem que ser mantido para... As pessoas falam, mas o resto da vida eu vou ter que limpar a língua. O resto da vida você tem que escovar dente, né? É uma coisa boba, simples, mas que muda a qualidade da vida das pessoas, que é impressionante, sabe? É uma coisa que realmente as pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, mas você trabalha com hálito? Que coisa? Você vai escolher trabalhar com isso, de ficar... Porque uma das coisas mais importantes no tratamento do hálito é sentir. Eu sinto. Eu boto a pessoa pertinho de mim e peço para ela contar.
Sem o meu nariz, se eu estou gripada, eu não posso trabalhar. Eu não confio. A gente chama isso de uma avaliação organoléptica, né? Com os órgãos do sentido. Eu tenho a máquina, o alímetro, que vai me dizer se são os gases mesmo. Mas sem isso aqui, eu não posso trabalhar. Então as pessoas falam, mas você trabalha com AIDS? Eu amo. Porque quando as pessoas voltam, elas voltam tão felizes, é uma liberação na vida delas, porque muita gente chora no consultório, porque não consegue sair, não consegue trabalhar, não consegue namorado, não consegue... Trauma, né? E quem contou para elas? Muitas vezes são familiares, porque elas mesmas não percebem. No momento sincerídeo, assim, né? Assim, fala, olha, uma mãe, né? A mãe é ótima para isso. Fala, Mãe, ó, vai coitada, escovar os mãe tem dentes. que fazer tudo, eles falam, vai escovar os dentes, porque não é dente. Então, está com problema de hálito, o hálito está horrível. Vai, não sei. Então, as mães, leva no os gastro, marido, até chegar em você. muita gente vai levando e chega lá. Né? Então, precisa, é importantíssimo que alguém fale, porque a gente acostuma com o próprio cheiro. Cara. A gente não consegue perceber Eu não tenho uma coisa hálito. tipo, assim, tomar água, nada mais simples, não, né? Do que um limpador de língua Não, e limpar água não. um higienizador bucal. Chiclete, não. Sabe o que o chiclete Bala. faz? A única coisa... Mascara. Não. Se você mascar o chiclete e está com um hálito horrível por baixo, todo mundo vai ver que você está tentando disfarçar. Mascara disfarça. Né? Mascara não, fica o cheiro do chiclete com mau hálito embaixo. É que nem CC com desodorante. Exatamente o que eu ia falar. Se você pega um desodorante e bota em cima do CC, todo mundo vê que você está tentando resolver, mas não resolve. O chiclete, muitas vezes, a gente recomenda, até chiclete sem açúcar, obviamente, para estimular a saliva. A saliva é uma grande defesa. A saliva não só lava a língua, como ela tem substâncias que matam essas bactérias, tem imunoglobulinas, né? Então, o chiclete muitas vezes entra no tratamento para estimular, porque tem gente que não saliva muito. Né? É um problema, por exemplo, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, né? Radioterapia, quimioterapia, bloqueia as glândulas. O hálito sofre com isso. Mas é uma coisa que tem, assim, 98% possibilidade de cura. Mas uma pessoa idosa tem uma tendência maior porque o próprio organismo vai... Claro. Por que acontece com a pessoa idosa? Assim como a pele, a língua vai ficando com mais ruga, tá? Fora isso, a saliva vai diminuindo. Você começa a tomar medicamentos, que são xerostômicos, que a gente fala que secam a saliva. Então, as bactérias mais velhas são mais agressivas. Então, há essa tendência mesmo de piorar. A criança é difícil. E percentualmente, se a gente falar assim, da população, qual é o percentual de pessoas com mau hálito general, assim, percentualmente? Ó, tem dois tipos de mau hálito, né? Aí que eu ia chegar. Tem o hálito crônico, e esse daí, a porcentagem está entre 15% e 20%. Aquele hálito que não... Mundial? Eu posso falar do Brasil, a gente fez uma pesquisa na UERJ, né? E mundialmente não está muito diferente disso, não. 20% é o hálito persistente, constante. Agora, aquele hálito de vez em quando, que acontece aqui e ali, ou da dieta, ou porque você bebeu muito, ou porque você comeu alho. Um dente estragado também. Um dente estragado não dá, cara. Não dá um dente cariado? Não dá. A não ser que você Mas fome de dieta dá. Você acumulou aquilo lá há muito tempo, aquela comida lá, uma semana, e também, mas não é isso. Sabe? Então, então, esse hálito esporádico que todo mundo tem, todo mundo. Não, mas aí você escova o dente de manhã, passou. Normalmente com as pessoas acontece mas isso. Você tem que ficar se alimentando de 4 em 4 horas. Quando o estômago fica vazio, você começa a queimar gordura sem alimento. Essa queima de gordura produz um gás, a gente chama isso de cetose. E esse gás é mal cheiroso. É a dieta. E não é em todo mundo. Tem gente o mau hálito da dieta. É o da dieta. Que aí quando você vai até o pulmão, quando você fala, sai. E também não é todo mundo, gente. Tem gente que fica sem comer e o hálito não dá. É muito pessoal e intransferível mesmo. Intransferível. É uma coisa que... É uma tragédia. Mas o bom é que tem cura. O bom é que tem cura. Tem Eu gostei dessa parte. Tem mesmo. Já volta aí. Liliane, e os cãezinhos, eles também têm um mau hálito danado às vezes, né? Também é assim, coordenação, o pessoal, não, como é que é? Não, tem um caráter individual, né? Porque existem algumas raças que têm maior predisposição. E a chamada foi feita sempre em cima do tártaro, né? A gente tem que lembrar que o tártaro nada mais é do que uma placa bacteriana mineralizada. E essa placa nos animais não é percebido pelo dono e por ninguém. Então, na verdade, quando já tem esse hálito bem ruim, onde o dono reclama, ele já está instalado o tártaro, certo? Que é esse acúmulo de bactérias. Ninguém leva o cachorro ao dentista, é isso? Exatamente. Né? Na verdade, eu brinco que não precisa nem levar o dentista, né? Basta o clínico fazer uma boa verificação na boca desse animal, que ele percebe. E uma vez tendo tártaro, ele tem que ser removido.
né? Não adianta escovar o tártaro, né? O cálculo, ele não vai sair dali, né? Ele tem que ter toda uma conduta de remoção e para isso o animal tem que ser anestesiado, né? Às vezes a gente até sem querer ver remoção de cálculo em alguns lugares que não são por médicos veterinários e tem que ser, porque ele tem que ser anestesiado. E depois disso, o mais importante é a prevenção dessa placa, né? Desse, digamos assim, a gente chama de biofilme, desse grude de bactérias, digamos, né? Porque aí você tem que fazer o quê? Escovando os dentes. Então tem que fazer higienização com produtos próprios para cães e gatos, né? Porque eles vão ingerir o produto, então não pode ser humano, então não pode ter sabão, não pode ter flúor, tem que ser palatável para eles, né? Tem vários sabores. Carne, tutti-frutti, e aí é individual. E aí manda fazer numa farmácia de manipulação? Pode mandar, mas a gente já tem nas pet shops, já tem hoje uma gama de produtos, né, que a gente brinca, o meu não gostou do sabor carne, gostou do tutti-frutti, ou seja, eu até brinco que tem que ser uma coisa muito saudável para o dono e para o animal, né, porque é uma rotina. Tudo que é rotineiro tem que ser saudável, né, o meu animal não deixa, havíamos conversado, é difícil, você tem que agradar. Colocou uma escova na boca, machucou, ele não vai deixar fazer, né, então tem que agradar, condicionar alguma coisa que... ele adora passear na rua. Então, antes de passear na rua, eu escovo o dente. Porque ele associa que ao escovar o dente, depois... E qual é a frequência? O ideal seria diário. Diariamente. Caramba. Se diariamente fica muito difícil, 3 vezes por semana. De casa tá ficando uma firma, hein, Leda? Até minha filha... Você já viu quantos funcionários vai O correto seria até 3 vezes por semana. Menos de 3 vezes por semana, vários trabalhos indicam que, assim... Não adianta. É muito comum até o pessoal associar isso ao banho, né? Em pet shop. Muita gente acha... Você só tá fazendo... Eu achava que era um bom lugar, assim, né? Botar um plus. Isso. Não que você não possa. Eu até brinco. Deixa um dia pro pet shop e 2 dias pra você. Pra ficar no mínimo 3. E eu também sempre associo isso a uma manipulação do dono com o animal, né? Porque é uma forma de você conhecer, de você mexer nele, de você saber dessa confiança. Então, assim, hoje a gente trabalha que a prevenção, ela é fundamental, ou seja, tendo cálculo, ele tem que ser removido. No humano também. Exatamente, a mesma coisa. Só que no humano isso é uma rotina, né? No humano não tem nada a ver. O halitose, né? Mas o cálculo. Não, pro hálito. Ah, tá, mas isso. é mais Não estamos falando de problema de gengiva, problema periodontal. Inclusive, eu acho que os cãezinhos também, uma das grandes razões para você tirar o tártaro é prevenir a perda dos dentes, né? Isso, mais porque até você do vai que o gerar, hálito, porque começa com a gengivite, né? E gera a doença periodontal, que tem a perda do dente. O animal, não sei quanto ao humano, é comum formar que a gente chama do abscesso periapical, né? Que aí ele perde. Igual, não É parecido. É muito parecido. E eu também Tártaro não é bom pra ninguém, ponto. Exatamente. E eu sempre chamo a atenção... E é chato de tirar sempre, ponto. Isso, tem E é né? prevenível. E não anestesiam a gente, os humanos. E é prevenível Animal tem, também. Os animais com É anestesia. prevenível também. Isso, exatamente, né? Com a higiene. E a gente também tem que lembrar que essas doenças da cavidade bucal, elas levam a doenças sistêmicas, né? Doenças no coração, a doenças nos rins. Então, isso é importante, essa prevenção, porque como a gente brincou, você falando do hálito, é difícil tu escovar diariamente, né? Como assim? Né? É como se fosse uma conduta. Você tem que condicionar e tentar fazer. Dessa Você não forma. consegue nem com o filho, às vezes. Exato, mas nem a criança permite, né? Imagina com Eu estava falando, a minha gata jamais deixaria. A gata por si já é mais difícil, né? Arisco, é arisco. Eu Gato gosto é mais de falar pro dono, complicado. olha só, naquela hora que você vai sentar, ver a sua novela, ver o Sem Censura, né? Bota o animal do seu lado e fica ali com ele, escovando. Seja um momento prazeroso. Porque, doutor, eu não tenho tempo pra nada. Mas se ele não gosta, não vai ser Gato, prazeroso. Mas aí quando ele vamos quer, condicionar, né? Não, tem todo um prazo. O animal adulto, a gente pede pra começar isso quando filhote. Né? Adulto Com não tem 5 ou 6 jeito mais. meses. O adulto Tem, vai morrer com sempre problema. tem. Claro que vai depender muito do animal, né? Da índole desse animal, da forma que ele foi manipulado. Isso é bastante importante. Né? Um animal que ninguém nunca mexeu, não consegue nem escovar a boca vai ser impossível, né? Mas o filhote, a gente já preconiza. Pegou um filhote, começa a manipular, né? 5, 6 meses já está com toda a dentição permanente, certo? Antes disso, vai mexendo na cavidade bucal. Isso é muito importante, porque ele passa a confiar e passa a achar agradável, passa a ter uma interação. E aí isso acaba realmente virando uma rotina que eu brinco saudável, né? Para a família inteira. Né? E na hora que você vai escovar mesmo o dente, ele vai ver que você não está brincando, né? Isso, né? Mas que você tá ali cuidando dele, né? Assim, tem uma interação bastante saudável. Você acha que ele saca? Saca. Quando o dono faz... Eu estava até dando um exemplo que tem um cão da minha irmã, ela já pega os instrumentos e ele já sobe num banco. Ele já sabe porque depois ele vai passear. Porque depois ela dá um agrado. Ele foi condicionado desde filhote. Isso a gente chama de condicionamento. Então é funciona. o hábito.
funciona. Os gatos também você acha que funciona? Funciona, talvez um pouco mais difícil, né? Com a forma, né? Não sei a idade da sua gata, Te mas mandar foto quando eu tentar fazer isso com ela. sem acidentes, né, Felipe? Mas tem todo um processo de condicionamento. Isso é muito importante. Essa adaptação é muito importante. Eu volto daqui a pouquinho, tá? Nesse assunto. Intervalo de novo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. Estávamos falando de gatos. Como é que chama a mesma gata do Felipe? Babila. Babila. Babila detesta cortar unha. Que mais? E quando ela chega em casa, ela adora se esticar e né, prender, como é que fala? Sei lá, arranhar. Escalar. Né? Meio escalas. E o Pedro Luiz defendeu a ideia de que gatos arranham. Uai, com certeza. Sentou no colo, acham que a almofada já vão amaciando o seu colo ali com as unhas. Você também tem gatos? Eu não tenho mais, não. Já tive o tanto que tinha de gato. Na minha casa de infância, teve tempo de ter 37 gatos no quintal. Que é isso, menino? Acumuladores de gato. Isso, Acumulador. vai se transformar no acumulador. Caramba. Bom, vamos ao teatro então, né? Vamos, já que vamos, os gatos já foram escovar os seus dentes, eles não tomam banho, né? Você não leva para tomar banho? Não. Porque eles se limpam. Se limpam. Ela é cheirosíssima, ela é super... Ela gosta de se limpar. Bom, começa pela Greta Garbo ou começa pela Crônica? Fica à vontade. Crônicas a gente começou... Crônica já está em cartaz, né? Estamos em cartaz. E a Greta Garbo vai estrear? Greta Garbo a gente estreia esse final de semana. Então vamos começar pela Crônica, que já está em cartaz, certo? Certo. Está em cartaz no Teatro da Barra. Teatro Grandes Atores, no Barra Square. A gente está sextas e sábados, 11 da noite, em curta temporada. Essa é a 4ª temporada, uma temporada mais curta. A gente vai até o dia 23 de agosto. O texto é do Raul Franco, um comediante incrível. A direção é da Bia Oliveira, que tem uma diretora maravilhosa também, está junto com a gente nesse processo. Também está fazendo parte do Greta Garbo, ajudando lá. E é sobre o que, Crônica? Chama Crônica só? É, Crônicas do Amor Mal Amado, né? Crônicas Esse espetáculo do aqui Amor é com a Mal Camila Age. Tem uma com o foto. Luca Fugia. Dos 3. É super legal. Todos e bonitos. Assim, é um time um pouco maior, assim, a gente fazemos nós 3, e aí quando um não pode, tal, a nossa equipe tem mais o Lucas Malvacini e o João Vitor Oliveira, que ajudam a gente quando, por exemplo, esse final de semana eu vou estar em cartaz com Greta Garbo em São José dos Campos, não vou poder fazer o espetáculo desse final de semana. Final de semana passado, né, sábado e sexta passada, eu estava com o ensaio aberto de Greta Garbo, no Arthur Azevedo em Campo Grande. Aí acabei fazendo uma correria para chegar e funciona bem esses negócios? Fazer uma coisa de uma hora, outra coisa outra hora, dá certo? Pois é, né? É complicado. Vida de ator é assim, né? Quando aparece tudo junto e não dá para dizer não. Então tem que dar um jeito, né? Às vezes tem que estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Esse final de semana saía de um espetáculo às 9 em Campo Grande, que começava às 9 em Campo Grande, acabava às 10h30 para estar às 11 no Grandes Atores na Barra, chegar em cima da hora. É uma gincana, né? Interessante. Essas coisas Você foi de acontecem. moto? Não, de carro. Esse Crônicas do Amor Mal Amado fala de relações de casais cansados da rotina. Exatamente. São vários contos, assim, são umas 7 historinhas que a gente brinca um pouco de como é que está essa relação moderna entre os casais. E é muito legal que a gente tem essa identificação da plateia. Às vezes você se vê num personagem e fala, pô, mas eu sou chato assim, poxa, mas eu implico assim, porque são amores mal amados, assim, não é uma situação que acaba tudo bem, é sempre puxando pra comédia, com aquelas picuinhas de casal, sabe, aquelas implicâncias, é isso que a gente explora. E acontecem muitas, né? Muito. E o povo se identifica, quem vai assistir? O maior feedback que a gente tem é, nossa, eu já me vi nessa situação de o cara vai fazer a mala pra ir embora e a mulher desfaz a mala do cara e taca tudo no chão, o cara faz a mala de novo. E sabe, essas coisas assim de, vai, ó, se identificou. Pedro Luiz, não ria de nada que você vai ser acusado de ser parte da peça. Agora, a tua vida é uma vida que começou como modelo, é isso? Você é da onde, Felipe? Eu sou do Rio de Janeiro, carioca, da Tijuca. Eu estudo teatro assim desde pequeno, na escola, sempre gostei muito. Mas quando eu fiz 18 anos, minha mãe também sempre trabalhou ela é jornalista, sempre trabalhou com
com moda, essas coisas, com o Rogério Erlich, na Momentos e tal. Meu padrinho. Assim, tipo, o Rogério? De consagração. Ah, que barato. Então você deve ter aquela foto mãe e filho. Tenho, várias. Também tenho, a casa, assim, muito legal, né? E aí, ele é ótimo. Aí eu comecei a trabalhar como modelo, fui morar na Itália, morei 1 ano lá, e aí voltei por causa da faculdade e resolvi cair na vida artística e seguir com o teatro. O que é vida artística e engenharia de produção? Eu falei alguma loucura ou isso é verdade? Não, isso é verdade. Eu fiz vestibular para engenharia civil, fazia engenharia civil na FRJ e fui morar fora e tal, voltei por causa da faculdade e entrei de cabeça no teatro, sabe? Fui mordido pelo bichinho e não parei mais. E aí agora eu até troquei de faculdade, fiz vestibular de novo, ano passado, com 26 anos, para engenharia de produção no Cefet, porque eu abri uma produtora de vídeos. E aí tem tudo a ver, né? Engenharia de produção, as pessoas acham que não tem a ver com arte e tal, mas pelo contrário, eu acho que a gente precisa muito disso, de profissionalizar a arte. Hoje em dia a gente tem uma produtora que a gente faz filme, a gente faz teatro e com essa pegada, com esse feedback da engenharia por trás, de poder fazer um plano de negócio, de poder organizar, de poder ter um business, né? De tratar isso de verdade, não só como aquela coisa do artista, eu gosto de fazer e tal, mas de profissionalizar isso. Você já começou um pouco, né, Felipe? Com essas musicais aí que estão bombando, né? Cada musical lindo, não tem isso por trás? Não é um pouco de engenharia de... Eu ainda não participei de musical nenhum, não, mas eu canto mal pra cacete. Mas tem cada coisa linda, a produção hoje em dia desses musicais. Não, com certeza. Eu acho que tem uma tendência mundial, assim, de que isso está se profissionalizando. Lá fora é absurdo. Tem engenheiros por trás de todas as produções. Mas aqui no Brasil, eu acho que isso ainda é novo, assim. Tá novo, tá começando. Né? Acho que isso ainda está começando. Mas ainda está indo por um bom caminho, né? Tá. E essa Greta Garbo, quem diria Acabou no Irajá, foi uma peça montada muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Você não era nem nascido, provavelmente. Foi em 74. Já era. Nasceu em 72, você já disse. Não, 87. 87 já é, 72 é a lei. Ele é mais bebê aí. E a primeira montagem foi a direção do Léo Juse, com Mário Gomes, Arlete Salles e Nestor de Montemar. E foi essa peça que trouxe o Mário Gomes para o cenário da televisão nacional e tal, o grande artista que é. E aí a gente resolveu remontar agora e está sendo prazerosíssimo, porque já foi remontado por grandes artistas. Assim, foi um sucesso naquela época. O Du Moscovitz também foi revelado na década de 90 com o Raul Cortez, também com essa peça. É uma peça assim, que tem essa pegada de mostrar assim, novos atores pro cenário da televisão, assim. Então você está no lugar certo. A gente tenta, né? Mas aqui você é Felipe de Moraes? Pois é, cara. O Mário Gomes quis mudar meu nome. Ele falou assim, Felipe Rock e tal, cara, vamos mudar isso, não sei o quê. Eu falei, vamos, Mário. Ele até sugeriu, ele falou, nossa, eu sou grande fã, eu adoro o Raul Cortez, o que você acha de Felipe Cortez e tal? Vai ficar bonito, nome altivo. Porque antigamente tinha muito isso, né? A Fernanda Montenegro não se chama Fernanda Montenegro, assim. O Mário é de uma outra geração e tem essa coisa do glamour e tal, de você ter um pseudônimo para você, né, poder se expressar artisticamente. E aí eu falei, cara, meu nome é Felipe Roque de Moraes. E eu sempre usei Felipe Roque, assim, tem essa coisa de família de pai, família de mãe. Eu falei, eu prefiro ficar com de Moraes, que é que nem o Vinícius, poeta que eu bonito. Amo. E é uma homenagem ao meu pai também. Então... Estou usando Felipe de Moraes nesse espetáculo e, se bobear, até vou seguir com isso, não sei. Estou pensando ainda. Esse é o espetáculo, Greta Garbo. E a história, que eu já nem lembro mais, você lembra? A história fala muito da solidão, assim, fala muito da história do personagem do Pedro, que é o Mário Gomes, que ele tá andando na rua e conhece o Natinho, que é o meu personagem, leva ele para casa, o Natinho vai porque ele não tem o que fazer, não tem aonde dormir, foi roubado, tá na rua, e aí o Pedro leva ele para casa achando que ele é garoto de programa, e o Natinho acha que ele quer ajudar ele, e aí começa uma relação toda louca, super divertida. O Mário é um grande ator, é engraçadíssimo, as tiradas maravilhosas. E eu tô aprendendo muito com ele. Foi um sucesso mesmo na década de 70. E ele tá trocando os personagens, né? Primeiro eu tô fazendo o que ele fez, e agora ele tá fazendo do outro lado. O tempo, né? Esse carrasco tinha que ser. Mas muito bom, Felipe. Volta aí daqui a pouquinho pra gente reforçar o horário, tá? Tá ótimo.
E aí, seu Pedro Luiz? Diga, dona Tá Leda. de volta? Eu estou de volta aqui, é a minha casa. É, muito bom. E diz que as mulheres gostam de gravar você, né? As Gostam cantoras. de me cantar. É, gostam de cantar você. Você está bem confortável? Eu Cercado de adoro cantoras? essa posição de cantado por elas. E agora você vai fazer um show só com as músicas que elas cantam? Eu tenho feito, na verdade. Eu comecei fazendo no Festival Vila Lobos, que eu fui chamado por um dos curadores, para fazer um show que eu quisesse da minha cabeça e que pudesse... Eu inventasse o show, que podia ser com o tema que eu escolhesse, mas contanto que fossem músicas minhas. E eu escolhi isso fazer, achei que dava um espectro interessante, escolher canções minhas que tinham sido gravadas por vozes femininas, tem coisas tão diferentes, cantoras tão diferentes, repertório tão vasto nisso. E acabou dando certo, chamei um percussionista para fazer comigo, que é o Paulino Dias, que é meu parceiro nesse show, somos só nós dois, eu tocando violão e cavaquinho. E aí comecei a rodar com isso. Fiz interior de São Paulo, Circuito Sesc das Artes, 9 shows, depois fiz mais o Sesc Sorocaba. Essa semana eu fiz em Bauru e Santo André. E aí é isso. Vou gravar daqui a pouco um DVD baseado nisso, já um pouquinho diferente, não só focado nesse repertório das vozes femininas, mas bastante baseado nisso que eu tenho feito. E faço na Funarte agora, quinta-feira, 6h30, este espetáculo, por elas. E faz diferença, assim, para o compositor? Se para o compositor, por exemplo, você fez uma música, você faz como homem a música, no masculino, o texto da letra. Uhum. Se a cantora alterar esse texto para o universo vontade, masculino, feminino, você não se aborrece? De jeito nenhum. Tem gente que não se incomoda com isso. Elis Regina sempre cantou canções que falavam no masculino e não se incomodava com isso. Tem cantoras que adaptam para fazer a primeira pessoa no feminino quando é necessário, por alguma palavra que seja dita em masculino, né? Mas, na verdade, nesse repertório tem músicas que foram feitas especificamente para cantoras. Foram encomendas e outras músicas que eram minhas e que cantoras resolveram cantar. Então, aí também tem essa variação. E você funciona como, assim? Você compõe todo dia ou regularmente, assim, todas as manhãs você acorda, pega o violão, vai... Entendeu? Tem uma esse glamour todo, né, Lênin? Tem uma rotina. Tô querendo muito chegar lá. Ou não, você compõe, guarda lá, de repente alguém fala, pô, Pedro, tem uma música aí, tem. Existe isso. Existem as músicas do baú, existem as músicas especificamente feitas para cantoras. Agora eu estou compondo uma da Duda Brack, que é uma revelação, uma cantora incrível. Quem? Duda Brack, uma gaúcha que mora aqui no Rio. Estou com uma encomenda que está me deixando bastante animado de cumprir. Já fiz encomendas para Calcanhoto, já fiz com e para Fernanda Abreu, para Roberta Sá. Eu gosto. Para mim é um ingrediente excitante a encomenda. E você se preocupa em fazê-la logo para se livrar da encomenda ou você vai adiando até o último dia da encomenda? Esse é um problema. Esse é mais um ingrediente muito interessante que é o deadline. Não dá mais para esperar, então peraí que eu vou fazer agora. E aí você estimula seu processo de criação para isso? Como é que funciona? Na verdade... Você já tem um ritual, assim? Existem muitas maneiras. Em geral é muito caótico. O processo de criação eu preciso estar sozinho, que eu vou ocupando o quarto, a sala, eu vou me espalhando, escrevo às vezes manualmente, às vezes escrevo no computador, às vezes gravo, depende do que vem primeiro na ideia. Às vezes a letra e a música vem junto. Como? Você espalha um papel ali? Papel aqui, um instrumento lá no outro lado. Para mim é a melhor maneira. Eu vou enlouquecendo até chegar na música. E você vai andando de um lado para o outro? Não, faço uma parte aqui, daqui a pouco vou ali, gravo um pedaço. Eu gosto disso. Mas de repente, vamos supor, eu acredito. Eu vejo o compositor, de repente tem um cara que tem uma fase fantástica. Está produzindo, depois dá uma... então, de repente, borbulha. Existem épocas mais efervescentes, sim. E aí, conectar, quer dizer, separar o papo, deixa eu focar. Acho que é uma coisa difícil, deixa eu pôr foco agora. Não, também é bom. Encomenda até, eu acho que é mais difícil, tranquilo. Mas é importantíssimo. É importante. Às vezes o foco, ele faz reunir as ideias e definir. Porque às vezes você vem com as ideias, com a inspiração, ela vem ali, vem borbulhando, mas você não consegue definir, finalizar. E às vezes o prazo é importante para isso. O que te inspira, assim, mais? Não tem regra. Mulher?
A mulher, lógico, com certeza. Esse show é um exemplo disso. Mas às vezes um acontecimento, às vezes uma palavra inspiradora, eu guardo ela durante muito tempo e ela fica ali me instigando por um tempo, e quando às vezes se apresenta o destino para onde vai aquela palavra, seja uma música, seja uma encomenda, seja uma peça, seja um filme, e aí ela toma forma de música, traz as outras palavras. Mas às vezes você faz uma música e fala, pô, essa música para mim está linda, e de repente vai para uma outra pessoa, a pessoa fala, olha, Pedro, mas eu vou modificar aqui um pouquinho, como que o autor se sente? Assim, foram raríssimas as vezes em que eu mudei, mas eu já fiz isso para Adriana Calcanhoto, eu mudei uma palavra no Mão e Luva. Uma palavra. E para o Ney Matogrosso, que é um querido com quem eu já fiz junto com a Parede um trabalho de 2 anos, que está fazendo 10 anos, aliás, o Vagabundo, que é aquele projeto que a gente fez com o Ney. Eu fiz um B para uma música, fiz um outro A para uma música que já estava pronta. Ele falou, eu sinto falta de outro A. Eu falei, Ney, para você, eu faço um outro A, evidentemente. E aí, a propósito, eu tenho que ir para o intervalo, mas e a Parede? A Parede está muito bem, vai fazer 20 anos daqui a pouco. Vai dia 21, ó, inéditos que eu vou falar, ninguém sabe ainda. Vai dia 21, o baile do Almeidinha do Hamilton de Holanda faz 2 anos. E o convidado é Pedro Luiz e a Parede. Ah, então o Pedro Luiz e a Parede ainda existe junto. É que o Monobloco demanda da gente de uma maneira, nós somos os criadores e os coordenadores do Monobloco. Então o Monobloco, Pedro Luiz e a Parede e o próprio Pedro Luiz. E o próprio Pedro Luiz também, fazendo milhões de coisas. Também atropela o Pedro Luiz e a Parede. Atropela todo mundo. Luiz e a Parede. Mas precisava desvincular, eu acho que agora você conseguiu, né? Assim, também é bom, porque na verdade eu nasci sem antes, a Parede, né? Eu nasci antes da Parede do Monobloco, assim o indivíduo. Ah, meu Deus, vou voltar aí para te explorar mesmo, tá? Olha aí, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura no programa da TV Brasil. Olha só. Vamos abrir esse bloco com Pedro Luiz. Sem a Parede, tocando. Tocando? Sem a Parede. Então vamos de Soul, que foi gravada pela Sandra de Sá. Sou, a minha alma agita. Vou, minha garganta canta ou grita. Sou, a minha alma agita. Vou, minha garganta canta ou grita. Quero te falar na minha canção coisas que habitam o meu coração. Quero respirar, voar no seu ar. Quero largar da solidão, te dizendo quem sou. Sou, a minha alma agita. Vou, minha garganta canta ou grita. Sou, a minha alma agita. Vou, minha garganta canta ou grita. Eu não quero conta de chegar, quero chegar junto com você. Nem quero saber se o tempo passar. Sei que um dia desse você vai entender quem eu sou. Muito obrigado, mas eu vou te explorar mais daqui a pouquinho, Me tá? explora que eu venho pra isso. Tem uma história boa da Ana Paula, que ela diz que essa história de contar para a pessoa que ela tem mau hálito é realmente triste. Ela tem uma conhecida que tem um de matar, do defunto correr, segundo a Ana Paula. Mas ninguém tinha coragem de falar. Então a Ana Paula, como a mais extrovertida da turma, foi condenada a falar. Pronto. Isso tem mais de 20 anos, a pessoa odeia ela até hoje. Ah, mas não devia, né? Porque ela foi muito amiga, porque o resto todo não falou nada para ela. Provavelmente ela perdeu o emprego por causa disso, perdeu o namorado por causa disso. Pena que ela não sabia como tratar. Então você aconselha que a pessoa deve dizer, claro. E a Silvia tem um livro, claro. Junto com o Paulo... Nadanovski.
E tem que vem junto com um limpador de língua. Vai junto, porque é tipo uma autoajuda. Isso é imprescindível no tratamento, não tem como fazer isso. E aí limpou a língua, já começa a perder o mau hálito. Não. Não? Não, precisa controlar um pouquinho mais, mas ele explica direitinho, tem os bochechos. O livro explica tudo. Explica tudo, para quem não puder comparecer na clínica. Tá certo. Como é que faz com os cãezinhos? Você faz a higienização de rotina. Nós temos também alguns produtos, né, como tem os colutórios, eu estava até conversando que existem produtos que você pode ser colocado na água, né, antissépticos bucais para diminuir esse odor também, associado, né, àquele esforço da higienização diária. Isso de transformar esta boquinha aqui horrenda numa boquinha simpática. Perfeito. Aí, após, né, essa extração, é fundamental a higienização. Isso é muito importante para manter. Tem que eliminar o tártaro e passar a escovar sempre. Perfeito. Você queria falar rapidinho de um curta? De um curta que a gente está produzindo com o Domingos Oliveira. A gente está num projeto super legal e aguardem, vai ser o máximo. A gente está fazendo com a Soraya Ravelni e com o Isaac Bernatti. Um curta só inteiramente feito de GoPro. E a Greta Garbo, quem diria, está onde mesmo? Greta Garbo a gente estreia esse final de semana em São José dos Campos, no Teatro das Colinas. Sexta e sábado, 9 horas, domingo às 7. E a Crônica? Crônicas a gente está até o final do mês, até o dia 23 de agosto, sexta e sábado, 11 da noite, no Grandes Atores. Crônicas do Amor Mal Amado. É isso. No caso das babás, que trabalham só como folguistas nos finais de semana, e aí eu queria incluir as empregadas domésticas, é necessário assinar a carteira ou se deve fazer um contrato? Assinar a carteira, já que a carga dela ultrapassa 16 horas corridas. É importante assinar a carteira. Não é só ela ficar um sábado e domingo. Se ela chegar sexta e sair segunda. Se ela chegar sábado e domingo, tem que assinar a carteira. Porque a carga horária que ela vai fazer é excessiva. Como empregada doméstica? Como eu falo empregada, ela vai ter o cargo lá, cuidadora ou babá. Agora, o vínculo é emprego ou doméstico. Empregada. E se ela fizer o serviço, porque tem gente que quer para funcionar na casa. Aí tudo bem. Agora, não quer ficar sem ninguém, entendeu? Ok, aí tudo bem. Pessoa mais carente, entende? Entendi. Aí a pessoa quer ter alguém. Não, tem muita gente que tem para fazer companhia. Ou então para fazer um trabalho, sei lá, no almoço do sábado, né? Ok. Tem uma moça dizendo que numa pergunta sobre a jornada das cuidadoras babás com jornada estendida, não foi muito bem respondida. Ela está em dúvida. Ok. Vamos lá, pergunta sobre a jornada de cuidadoras babá com jornada estendida. Leda, como eu falei, até hoje não há uma lei clara. A partir do momento que existe uma jornada de 8 horas diárias e a pessoa faz mais que 16 horas em 2 dias, vamos supor, 30 horas, 25 horas, caracteriza a carteira assinada. Tá? Agora, é como pagar uma babá que dorme no quarto do bebê e o bebê acorda eventualmente. Isso pode ser excepcionalmente, então não caracteriza uma hora extra. Então esse é um assunto que ainda não está bem definido. Como eu falei, no caso de São Paulo fizeram uma convenção. Pagam um salário, um piso, já tem um salário maior. Já inclui, né? Isso. Faz um incluir. Eu acho que é a melhor solução. A empregada da moça aqui também não aceita fazer a parada do almoço. Ela prefere direto de 6 às 14. Ela pode concordar com isso, sem ser punida? A patroa? Pegar essa lei ao pé da letra já é um hábito dentro da casa. Primeiro, a pessoa está lá sozinha, quem te garante que ela não parou? Então fica muito subjetivo. Vai provar que ela não parou. Então, a gente quer de repente, pôr uma lei que se aplica à empresa no lar. Não funciona. A gente vai ter que ter uma flexibilidade. Mas ela vai ser acionada se ela cobrar... Não, vê só, você me falou, ela entra às 6 da manhã... E sai às 14. E sai às 14. Se nós olharmos aí, dá 6 para 14, dá 8 horas corrida. Pela lei tem que ter um intervalo. Agora, o intervalo de refeição não é hora trabalhada. Então, se eu ponho 1 hora, ela vai ter que entrar às 6, sair às 15. Mas ela não quer. Não, sim, mas olhando ao pé da letra, não pode. Agora... Ela pode dizer perfeitamente o seguinte, ela para um pouquinho para comer alguma coisa, porque ninguém vai ficar 8 horas em seguida sem comer nada. Isso não existe. A gente querer o surreal. Então, vamos pegar... Se o patrão, ao ser notificado, demitir a empregada? Essa pergunta é legal. Eu acredito, isso daí é um achismo.
Primeiro, quem é que vai fazer denúncia? É a empregada que saiu do emprego. Porque a empregada que está trabalhando, se ela faz uma denúncia, mesmo que alguém faça por ela, é carta de demissão. Porque a base do emprego doméstico é a confiança. A partir do momento que tem uma pessoa em casa que foi denunciado, quebrou a confiança, ninguém vai mais ficar com ela. Ninguém vai dar emprego para ela. Agora, quem continua com a empregada é importante. Assine a carteira, regularize. Como eu falei, olha, a lei, questão de INSS, pulei só os últimos 5 anos. Não sei, mas a lei é de 72, então você está atrasadíssimo. Não, para assinar a carteira. Para perder o bonde, Está muito atrasado, Lida. Olha aqui. Eu vou agradecer a vocês por terem vindo. Valeu, muito obrigada. A vocês por estarem nos assistindo. E vou pedir ao Pedro Luiz, muito obrigado por ter vindo, para encerrar para a gente, ok? Então, boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, ao som de Pedro Luiz, que faz show. Quinta-feira agora na Funarte, aqui no Rio de Janeiro, 6h30. E vou tocar uma encomenda. A gente falou de encomenda que eu fiz. Eu fiz a direção musical das Cariocas e das Brasileiras, do Daniel Filho. E essa foi a música de abertura, que é uma encomenda que eu adoro tocar. Churu, 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 churu. Bela, 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 ela anda na rua como quem passa na passarela. O mundo é dela, linda, doce, fera. Seu corpo provoca engarrafamento, mudança de vento, faz fila de espera. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A bela é carioca, mas é da cor do Brasil. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A bela é carioca, mas é da cor do Brasil. Olha como é linda, iaia, vem fazer denguinho, ioiô. Nem faz força para abalar. Bobeou, te chamo de amor. Olha como é linda, iaia, vem fazer denguinho, ioiô. Nem faz força para abalar. Bobeou, te chamo de amor. Churu, 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 churu. Bela, 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 ela anda na rua como quem passa na passarela. O mundo é dela, linda, doce, fera. Seu corpo provoca engarrafamento, mudança de vento, faz fila de espera. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A bela é carioca, mas é da cor do Brasil. Demorou, perdeu a vez, vacilou, casa caiu. A bela é linda, é nossa, ela é da cor do Brasil.